Olá, boa noite. Estamos em direto via YouTube. Ainda estamos à espera de alguns participantes. Inscreveram-se mais de 230 participantes para este webinar. Este webinar, como os outros que já realizamos no âmbito do portal Format, do qual sou responsável, sou o Mário Martins. Este webinar e os anteriores, como eu estava a dizer, portanto, resultam de um projeto que pretende partilhar conhecimento. Tendo em conta que o Format tem uma comunidade de aprendizagem de profissionais do setor da formação profissional e do ensino profissional, pretendemos que os nossos colegas partilhem as suas experiências, os seus conhecimentos, e neste caso é o Pedro Araújo que se voluntariou para estar connosco e partilhar um pouco do seu conhecimento na área, neste caso do Portugal 2020, uma oportunidade para todos, é o tema deste webinar. Esta sessão será gravada, portanto, mesmo que as pessoas não consigam chegar à hora marcada, nós avançaremos, porque depois podem ver de forma assíncrona esta sessão. Portanto, queria só agradecer também a vossa presença e ao Pedro por se disponibilizar a participar e transmitir alguns dos seus conhecimentos. Muito obrigado. Pedro, agora a bola passa para ti, está bem? Muito bem. Obrigado, Mário. Quero, antes de mais, também desejar boa tarde a todas as pessoas. Agradecer o convite que me foi feito pelo Mário Martins para, no fundo, dar aqui a conhecer um pouco da minha experiência e um pouco do conhecimento que eu tenho em projetos financiados pelo Fundo Social Europeu e dizer-vos que a minha vida profissional foi sempre feita à base de projetos, portanto acompanho projetos de formação e também de intervenção já há alguns anos. Faço candidaturas ao POPH e a outros programas e a outros mecanismos financeiros e também faço o acompanhamento desses mesmos projetos. Também elogiar o trabalho que tem sido feito pelo Format na divulgação não só das ações de formação, mas também essencialmente na partilha de conhecimento, que é isso mesmo que lança aqui o desafio, é no fundo eu também partilhar algum conhecimento que tenho dos projetos que acompanhei e também do novo quadro comunitário, onde irei fazer uma breve apresentação sobre o que é este PT de Portugal 2020 e como é que nós podemos fazer algumas candidaturas a este fundo que aí vem. Portugal 2020, uma oportunidade para todos. Deixo aqui o meu contacto, o contacto de e-mail, para caso hajam algumas dúvidas e no futuro também se precisarem de algum apoio, poderão contactar-me. Os objetivos gerais desta sessão é conhecer o quadro comunitário 2020, conhecer os fundos estruturais europeus de financiamento, em termos de objetivos específicos, indicar os programas operacionais de um desses fundos, ou seja, o Fundo Social Europeu, que é o mais conhecido, e também interpretar alguns conceitos base de uma futura candidatura. Em termos de conteúdos, vamos abordar o Portugal 2020 e o seu funcionamento, fazendo um respectivo ponto de situação, falar um pouco sobre os fundos estruturais de investimento, que programas operacionais e que conceitos base numa candidatura devemos ter para propor projetos. Quando eu falo de projetos, podem ser projetos de formação, de intervenção social, e só falo mais destes dois porque realmente é a minha experiência que ajuda a que esta ação possam tirar daqui algum conhecimento. E vamos ver alguns exemplos de atividades de formação e também de intervenção. Portugal 2020 e o seu funcionamento. O que é que se está a passar numa forma muito geral? Neste momento nós estamos a terminar o quadro de referência estratégico nacional, o famoso CREN, 2007 e 2013, mas ainda estamos com alguns projetos de execução, ou seja, algumas entidades não terminaram os seus projetos na altura devida, fizeram pedidos de alteração, mas agora as indicações que existem é que terão que forçosamente terminar os seus projetos até o dia 31 de dezembro deste ano e outros, com exceções, terão que terminar até o dia 30 de junho. Portanto, neste momento estamos a fazer um período de transição entre o CREN e o PT 2020.
Como é que funciona, ou que luz é que podemos tirar neste momento do Portugal 2020? Neste momento foi criado um balcão, o Balcão 2020, que constitui um ponto de acesso aos programas operacionais. Ou seja, qualquer entidade que queira se candidatar a estes apoios, sejam elas entidades certificadas, sejam elas associações ou empresas, terão que forçosamente fazer o registro neste portal 2020. Este é o primeiro passo para que as entidades possam candidatar aos diversos apoios disponíveis. Existem diversas formas de nós percebermos quando é que existe uma abertura de candidaturas. O Facebook é uma delas. Se nos tornarmos amigos ou se gostarmos da página da Agência de Desenvolvimento e Coesão, receberemos no nosso Facebook as notificações com o aviso de candidaturas e, quem sabe, alguns seminários que existem gratuitos que possam nos ajudar a perceber melhor como é que funciona este novo quadro comunitário. É que foi criada também uma agência, que é a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que no fundo acaba por agregar todos os fundos numa só agência. Portanto, é uma novidade relativamente ao antigo quadro comunitário, a criação desta agência que irá tratar de todos os apoios no que respeita ao PT 2020. Portugal vai receber a famosa pipa de massa, como diz o Durão Barroso, vai receber 25 mil milhões de euros até 2020. E para tal definiu dois grandes objetivos temáticos, a criação de emprego e eu acrescentava também aqui a empregabilidade. Ou seja, qualquer projeto que seja financiado por este quadro comunitário terá que ter sempre na sua fundamentação a questão do emprego, a questão da criação de postos de trabalho e também a questão da empregabilidade. Ou seja, nós temos que provar nos nossos projetos que vão criar empregos de uma forma direta, ou seja, entrando recursos humanos para a estrutura do projeto, mas, na minha opinião, o mais importante é a questão de criar postos de trabalho para os destinatários, ou seja, para quem se destina os nossos projetos, para quem nós desenhamos os nossos projetos, independentemente de ser de formação ou de intervenção social ou outra temática, terá que sempre passar pela criação de postos de trabalho e de empregabilidade, ou seja, considero empregabilidade no fundo, nós com os nossos destinatários criarmos ou aumentarmos a probabilidade de uma pessoa própria criar o seu projeto de vida e o seu próprio posto de trabalho ou aumentar a probabilidade destas pessoas de serem empregadas. Ou seja, serem colocadas em postos de trabalho. Em termos de fundos, há vários fundos disponíveis. Nós vamos falar mais sobre o Fundo Social Europeu. Porquê? Porque é o fundo onde o POPH se insere, o Programa Operacional do Potencial Humano, que seguramente será um programa por nós, formadores, consultores e também quem faz a gestão destes projetos, o mais conhecido. O que eu vos posso dizer em termos de grande novidade é que este Programa Operacional do Potencial Humano, vamos ver um bocadinho mais à frente, vai ser substituído por um programa que se chama Programa Operacional do Capital Humano, em que possivelmente toda a estrutura do POPH, com mais ou menos alteração, será também remetida para este programa, para este novo programa que é o Programa Operacional do Capital Humano. Em termos de fundos, no novo quadro comunitário, temos o Fundo Social Europeu, temos o FEDER, também um fundo muito conhecido para o desenvolvimento regional, e o Fundo Europeu Agrícola para o desenvolvimento rural, e também o Fundo de Coesão. Neste diapositivo também está aqui um site onde poderão consultar os vários programas e os vários fundos disponíveis, que é www.eurocit.pt, que no fundo acaba por ser um centro de informação da Comissão Europeia, onde nós podemos ter acesso a qualquer fundo ou qualquer programa operacional e onde constam todas as informações relativas aos fundos estruturais de investimento. Então, o que é o Fundo Social Europeu? O Fundo Social Europeu é um fundo criado para promover o emprego, ajudar as pessoas a conseguirem melhores empregos e garantir oportunidades de emprego mais justas para todos os cidadãos da União Europeia. Funciona através do capital humano na Europa e é um fundo criado para
a formação e também para a intervenção social e acrescentava também para a questão do empreendedorismo. Hoje em dia fala-se muito no empreendedorismo e vai haver, junto do Fundo Social Europeu, vários programas que ajudam a questão do empreendedorismo, a questão da criação do próprio negócio e, no fundo, vai fortalecer aquilo que eu já falei um pouco, que são projetos que promovam a empregabilidade e o emprego. Em termos de organização, no novo Portugal 2020 vai, no fundo, seguir um pouco a estrutura do programa do antigo CREN, ou seja, vão haver programas operacionais específicos, tais como houve de 2007 a 2013, que tivemos o POPH, o Programa Operacional do Potencial Humano, o POVT, o Programa Operacional da Valorização do Território e o Programa Fatores de Competitividade, o famoso Programa Compete. O Programa Operacional Potencial Humano, como nós sabemos, é um programa mais virado para a questão da formação profissional. O POVT é um programa mais virado para a valorização do território. Portanto, a possibilidade de financiar grandes obras e infraestruturas, e o Compete é um programa mais virado para a exportação de produtos, bens ou serviços, logo mais virado para a questão das empresas. Vamos abrir aqui o site do POPH para, no fundo, perceber que estrutura é que este site tem e como é que podemos fazer o paralelismo para os novos programas operacionais que vêm no quadro comunitário PT 2020. E tudo indica que sim, irá seguir a mesma estrutura o programa operacional do capital humano que vem substituir, ou melhor, que vem dar continuidade ao POPH, também terá uma estrutura, eu não digo idêntica, mas muito parecida com o programa operacional do potencial humano. Se nós repararmos e abrirmos a página, há no meio a questão das notícias, onde vão abrir as candidaturas, que vai ser substituído um pouco pelo Balcão 2020, que funcionará como o polo dinamizador de todos os programas operacionais. Mas se nós abrirmos no site do POPH, por exemplo, o eixo 2, adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida, certamente no programa operacional do capital humano também haverá eixos temáticos, ou seja, consideram-se eixos temáticos, por exemplo, o eixo 2, adaptabilidade e aprendizagem ao longo da vida. Se nós abrimos as tipologias de intervenção dentro dos respectivos eixos, como por exemplo as formações modulares certificadas, o primeiro passo para elaborar uma candidatura ao programa 2020 é abrir sempre o regulamento específico de uma determinada tipologia. E é nesse regulamento específico onde nós podemos ver quais são as entidades que se podem candidatar. Ou seja, que entidades é que se consideram como beneficiárias, e sempre que falamos de entidades beneficiárias, falamos sempre de entidades que se podem candidatar aos apoios do PT 2020. Normalmente é o artigo 7º e diz-nos que podem ter acesso aos apoios concedidos no âmbito da presente tipologia de intervenção as entidades formadoras certificadas, as entidades empregadoras, ou seja, qualquer empresa que se queira candidatar a poder dar formação financiada, nomeadamente as modulares, neste aviso específico de candidaturas, poderia fazer, e outros operadores quando pretendam desenvolver formação no âmbito das suas atribuições ou de vocação. Ora bem, isto quer-nos dizer que praticamente qualquer entidade que esteja e que dê formação, seja ela certificada ou não, seja ela também entidades empregadoras, poderia facilmente desenvolver os cursos de formação modulares. Isto pode ser uma oportunidade também para nós, consultores ou formadores, que ao conhecermos que existe esta porta, poderemos propor a elaboração de candidaturas às entidades beneficiárias, desde que elas cumpram os requisitos de um regulamento específico. O que eu fiz aqui foi um exemplo de uma determinada candidatura, que se nós fizermos o exercício para o futuro, com o novo quadro comunitário, poderá abrir candidaturas também para as modulares, como poderão abrir
também outras candidaturas para outros projetos que uma entidade queira desenvolver, ou que uma própria pessoa chegue ao pé de uma entidade e possa propor também fazer projetos e esses projetos serem financiados. Pedro, neste momento, peço desculpa estar a interromper, neste momento não há candidaturas abertas propriamente ditas, então, é isso que me queres dizer? Neste momento não existem candidaturas, quer dizer, há um período de candidaturas que abriu recentemente, mas que tem a ver com os programas de desenvolvimento rural. Ou seja, que podem-se candidatar as entidades que tenham, como os municípios, que vão ajudar a elaborar o diagnóstico para o novo quadro comunitário. Mas respondendo numa forma concreta, neste momento não estão abertas as candidaturas por exemplo, para as empresas formadoras certificadas pela DIGERT poderem dar formação ou outras entidades. Foi claro na resposta? Sim, Pedro, sim. Deixa-me só alertar, portanto, neste momento estão quase 50 pessoas em direto, que podem colocar questões nos comentários do YouTube, ou então, se tiverem dificuldades, porque há pessoas que não conseguem por algum motivo, podem me enviar um e-mail para geral@formed.com e eu depois faço chegar essa questão, essa dúvida ao Pedro em direto, está bem? Obrigado. Ok, obrigado, Mário. Vamos então continuar esta apresentação. Agora falando um pouco do presente para o futuro, recentemente o Conselho de Ministros aprovou no dia 12 de dezembro a criação de 4 programas operacionais. No antigo quadro comunitário, como vimos, havia 3 programas operacionais. Neste momento, o Conselho de Ministros aprovou a estrutura para a criação de 4 programas operacionais. São eles o Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, ou seja, que vem dar continuidade ao programa do Compete, virado para empresas que queiram exportar produtos, bens ou serviços. Temos pela primeira vez um programa operacional para a inclusão social e emprego, que tem como principal objetivo ajudar as entidades a desenvolver projetos no combate à pobreza, no combate à desigualdade social e no fundo são projetos que ajudam para a inclusão social e ajudam pessoas que sofrem de exclusão social. Temos o Programa Operacional do Capital Humano, que vem dar continuidade ao Programa Operacional do Potencial Humano, e também temos um novo programa, que é o Programa Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. As zonas de intervenção são Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e Algarve. As ilhas têm programas definidos e vamos então perceber de uma forma muito genérica por onde é que estão a ser canalizadas essas verbas dos 25 mil milhões por programas operacionais. Neste novo quadro comunitário podemos ver que o Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização é aquele que recebe mais fundos e também temos pela primeira vez, como eu disse, o Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego, que irá receber também uma fatia muito grande em termos de financiamento. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande para as entidades que trabalham com exclusão social poderem apresentar os seus projetos para financiamento, oportunidade dessas que não havia numa forma tão clara no antigo CREN. Temos o Programa Operacional de Capital Humano também com uma verba bastante grande e temos o Programa de Desenvolvimento Rural e o Programa PROMAR, que conta com 322 milhões para desenvolver projetos na área das pescas. A par disso, também temos os programas regionais, que as entidades poderão também fazer candidaturas a estes programas regionais, mas aí está, são verbas destinadas para desenvolver projetos ao nível das regiões e destaca aqui só o facto da região norte ser uma entidade que vai receber um grande apoio para desenvolver também projetos nesta área. Conceitos base numa candidatura, ou seja, o que é que nós devemos ter em conta quando elaboramos uma candidatura? A candidatura é sempre uma modalidade de acesso ao financiamento, ou seja, acaba por ser sempre uma intenção de realizar um determinado
plano ou um determinado projeto, em que esse projeto vai ser alvo de um financiamento público com vista à realização de projetos, obviamente elegíveis num determinado programa operacional. Ações elegíveis são um conjunto de atividades propostas em candidatura. Há pouco, quando eu dei o exemplo e quando eu abri um regulamento específico para uma determinada candidatura, neste mesmo regulamento específico também vai o conjunto de ações elegíveis. Ou seja, nós quando elaboramos uma candidatura a qualquer programa de financiamento, devemos ter em conta o seguinte, devemos ter em conta que ações são elegíveis, ou seja, no próprio regulamento está especificado, ou deve estar especificado, que tipo de ações é que são elegíveis. São elegíveis workshops, são elegíveis seminários, são elegíveis produtos, produtos de divulgação e de informação, e aí sim nós podemos, de facto, realizar um projeto em função dessas ações elegíveis. Portanto, chamar a atenção para a leitura do regulamento específico e para a criação de projetos que defendam aquilo que realmente é elegível. Para quê? Para quando estivermos a submeter uma candidatura, não aumentarmos a probabilidade desta não ser financiada, porque o nosso projeto está bem fundamentado, está bem diagnosticado, mas que de facto as ações não correspondem em que as ações não são elegíveis. Portanto, chamar a atenção para criarem atividades e criarem um projeto que cumpra com as ações elegíveis. Depois também há aqui uma questão bastante importante, que é o financiamento público. O financiamento público é a soma da contribuição comunitária com a contribuição pública nacional. Ou seja, é a contribuição que uma entidade beneficiária recebe para gerir o seu projeto ou não. Alguns dos projetos têm uma contribuição privada, ou seja, isto quer dizer que uma entidade pode receber um financiamento, mas tem que estar com especial atenção à percentagem que é afeta à entidade privada ou à entidade que, neste caso, os programas operacionais disponibilizam a verba. Ou seja, temos de ter sempre também muita atenção à questão da percentagem de apoio. Neste exemplo que está aqui neste diapositivo, se nós somarmos a contribuição comunitária e a contribuição pública nacional, 70 mais 30 dá 100%, ou seja, as candidaturas neste momento, peço perdão, neste momento têm uma contribuição de 100%, ou seja, qualquer projeto que tenha uma contribuição comunitária e a contribuição pública nacional, se a soma der 100%, é um projeto financiado a 100%, ou seja, tudo o que nós pedirmos vai ser reembolsado a 100%. Obviamente, se não houver despesas não elegíveis na gestão de projeto. Conceitos base de uma candidatura, já existe um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 159 de 2014, que no fundo vai estabelecer as regras gerais de aplicação dos programas operacionais que já referi. Ou seja, o mesmo decreto-lei vai regulamentar todos os projetos do Fundo Social Europeu, do Fundo das Pescas, ou seja, os mesmos conceitos, a mesma forma, a mesma estrutura é idêntica a todos os projetos. Portanto, se nós estudarmos muito bem o Decreto de Lei 159, poderemos ter acesso não só ao Fundo Social Europeu, mas também a outros fundos e podemos também, com mais ou menos dificuldade, conseguir elaborar projetos noutras áreas sem ser a nossa. O artigo 12, no mesmo decreto-lei, diz que pode beneficiar dos apoios dos fundos europeus qualquer entidade, singular ou coletiva, do setor público, cooperativo, social ou privado, com ou sem fins lucrativos, que preencha as condições previstas no decreto-lei. Ou seja, nós temos que ter sempre atenção à questão do regulamento específico, porque nesse regulamento específico é que vai estar escrito quais são as entidades que se podem candidatar ou não. No fundo, este Decreto-Lei 159 também vem-nos dizer que as entidades empregadoras, as que promovem a realização de ações de caráter formativo dos trabalhadores ao seu serviço ou que entreguem desempregados nas ações por si realizadas, também podem ser beneficiárias deste apoio. Devem ser sempre, e devem sim recorrer sempre, às entidades formadoras certificadas para desenvolver formação. Portanto, qualquer entidade, desde que cumpra os requisitos, pode desenvolver o seu projeto,
obviamente, se tiver no seu projeto ações de formação, deverá sempre contratar uma entidade formadora certificada para ministrar as formações. E as entidades formadoras, as que obrigatoriamente certificadas, desenvolvam ações de caráter formativo em favor de outras pessoas singulares ou coletivas que lhes sejam externas. O mesmo despacho de lei também vai-nos dizer que outros operadores, no fundo, também se podem candidatar aos diversos apoios, mas que deve estar sempre prevista em sede de regulamentação específica, ou seja, um regulamento específico daquela candidatura é que nos vai indicar quais são as entidades que se podem candidatar ou não. Neste regulamento específico estão e devem estar a identificação dos objetivos específicos, a área geográfica de aplicação, as definições, os critérios da elegibilidade das operações, ou seja, o que é que isto quer dizer, que tipo de operações é que podem ser financiadas e quais são os critérios de elegibilidade dos beneficiários, ou seja, quem pode quem pode se candidatar a este apoio. Também deve estar a forma, os montantes e os limites dos apoios e também a taxa de financiamento das despesas elegíveis, que já referimos que há projetos que podem ser financiados a 100% e há projetos que são financiados com uma taxa, com uma taxa menor. Também neste mesmo regulamento devem estar as modalidades e os procedimentos para a apresentação das candidaturas e, obviamente, que estas apresentações das candidaturas vão ser feitas sempre no portal do Portugal 2020 que falei no início. Em termos de projetos, na minha opinião, podemos dividir os projetos em dois grandes blocos, em projetos de intervenção e em projetos de formação. Consideram-se projetos de intervenção todas as atividades que fogem ou que se afastam um pouco do contexto formativo. Ou seja, como por exemplo, estudos e investigações, ações no terreno, capacitação dos serviços e dos técnicos que trabalham na instituição, seminários, workshops, ações de sensibilização e produção e divulgação de instrumentos de sensibilização. Ou seja, nomeadamente estes projetos de intervenção podem ter ou podem ser financiados pelo Programa Operacional da Inclusão e do Emprego Social, que no fundo é um programa que nós já vimos que é um programa novo, onde possibilita que as entidades possam desenvolver projetos e desenvolver atividades que promovam a questão da inclusão e do emprego social. E por fim, também temos os projetos de formação, que são os cursos de aprendizagem, as formações modulares certificadas, os cursos EFAS, os cursos de especialização tecnológica, também formação à medida é possível no novo quadro comunitário. Portanto, há aqui um leque muito grande de projetos e de atividades que, se manter a mesma estrutura, e tudo indica que sim, no antigo CREN, vão passar para o Portugal 2020. Da minha parte, dou como concluída esta primeira fase da minha apresentação. Vou aguardar algumas questões que possam colocar pelos canais que o Mário já identificou e lanço-vos um desafio que é pensarem em projetos e estarem atentos a este novo quadro comunitário que poderá ser uma oportunidade para todos, inclusive para consultores ou formadores ou pessoas que tenham ideias, poderem propor as suas ideias, as suas atividades a instituições que cumpram aqueles requisitos das entidades beneficiárias e poderem fazer projetos quer na área social, quer de formação ou noutras áreas. Portanto, acaba por ser uma oportunidade para todos. Obviamente que tem as suas dificuldades, que são muito grandes, obviamente que tem os seus aspectos burocráticos, mas lanço-vos esse desafio de pensar em instituições e também poderem começar a pensar em projetos e proporem às diversas entidades estes apoios, porque vem aí um novo quadro comunitário e devemos aproveitar esse quadro comunitário ao máximo. Da minha parte, como disse, fico disponível, deixo o meu contacto e fico disponível para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado, Pedro, muito obrigado.
Eu lanço o desafio para tornarmos esta sessão verdadeiramente de partilha de conhecimento, lanço o desafio de os nossos participantes, e estamos a falar de 55 que estão em direto nesta altura, de colocarem questões por escrito no YouTube ou então enviar um e-mail para geral@format.com. Ficamos a aguardar as vossas questões, as vossas dúvidas. Alguma dica que nos queiras dar, entretanto, Pedro, enquanto aguardamos que coloquem algumas questões, para quem Sim, quer... Sim, eu acho que no fundo estamos um bocadinho também atentos às novidades e atentos também à abertura de candidaturas e também pensamos em projetos que possamos apresentar a algumas entidades. Eu posso dar um exemplo que foi a minha vida, recentemente a minha vida profissional, foi gerir um projeto de intervenção na área de tráfico de seres humanos, onde eu próprio dirigi-me a várias instituições, porque percebi que havia ali um aviso de candidaturas e juntamente com a Associação Uninho fizemos um projeto na área da intervenção na prevenção de tráfico de seres humanos. E esta história de vida, também muito resumidamente, pode também funcionar para que pessoas possam apresentar as suas candidaturas, os seus projetos a outras instituições e também possam criar, sim, os seus postos de trabalho. E estou disponível, assim como o portal Format, também para esclarecer dúvidas e poder dar um apoio nessa redação dessas ideias e transformar essas ideias em projetos. A questão de se tornarmos amigos no Facebook é uma boa estratégia porque recebemos as notificações no nosso Facebook do aviso de abertura de candidaturas e quem sabe também propor às várias entidades projetos de desenvolvimento e de inclusão social. Acho que poderá ser por aí. Pedro, quando ajudas na participação ou na elaboração de candidaturas, há algum segredo, alguma regra básica, essencial para que essa candidatura seja aprovada, no fundo? Sim, regra básica, fórmula mágica não há. Há sim um conjunto de estratégias que devemos ter em conta. Se o quadro comunitário tem como ordem ou como alicerces principais a questão do emprego, por exemplo, nos planos de formação que nós desenhamos, quer que sejam à medida ou às modulares, devemos, se calhar, ter um cuidado quando estamos a escrever a candidatura e a justificar o porquê dessa candidatura, tentar com que estas ações de formação criem postos de trabalho. Eu sei que é difícil, sei que às vezes é um bocadinho utópico, mas que para quem vai ler aquela candidatura terá que ficar com a noção que não se trata apenas de um plano de formação ou de um plano de intervenção. É mais do que isso. É, no fundo, um conjunto de atividades que poderão, no futuro, ter resultados práticos, ou seja, a criação de postos de trabalho e a questão da empregabilidade. Portanto, estes dois conceitos terão que estar constantemente focados na memória descritiva. Penso eu que isso poderá aumentar a probabilidade da candidatura ser aceita. Eu tenho aqui uma questão que foi enviada para o meu e-mail. Recordo que o meu e-mail geral@format.com ou então para o outro e-mail que tenho o meu, porque tenho vários, como devem imaginar. Um deles, mas o principal, portanto, geral@format.com, é uma questão da Andreia que diz o seguinte: a igualdade de género continuará a ser privilegiada, correto? Em que programa poderá melhor ser, ou poderá ser incluída? Portanto, a igualdade de género. Eu penso que a igualdade de género será incluída no programa operacional da inclusão e do emprego social. E sim, a proposta de trabalho que foi entregue a Bruxelas à Comissão Europeia continua a questão da igualdade de género continua a ser bastante focada. Portanto, sim, e eu espero muito bem que sim, porque tenho algumas ideias para desenvolver projetos na área da intervenção da igualdade de género e se tiver que definir um programa assim às escuras, eu diria com um intervalo de confiança bastante grande que sim, que esse tema vai continuar e será englobado possivelmente num programa operacional da inclusão e do emprego social, através de uma medida específica que será a violência de género, projetos de combate à violência de género. Agora, as medidas ainda não, nem eu, nem poucas pessoas conseguirão precisar, mas sim, penso que será uma
uma aposta muito grande neste novo quadro comunitário, aumentada ainda com a inclusão deste Programa Operacional de Inclusão e de Emprego Social. A Elsa também enviou-nos uma questão. Considera que haverá a possibilidade de todas as entidades se candidatarem às formações modulares certificadas ou ficará mais restrito ao IFP? É uma questão que tem a ver com política. O IFP é uma entidade que, infelizmente ou felizmente, fica com muitas verbas que são destinadas às modulares. No antigo quadro comunitário, houve entidades formadoras certificadas que desenvolveram as modulares, mas também houve associações e outras entidades que desenvolveram as modulares, obviamente recorrendo sempre a uma entidade formadora certificada, mas a minha resposta é que não percam a esperança e que submetam a candidatura. Obviamente que parte um bocadinho mais fragilizada, é um facto, mas se tivermos o cuidado de justificar muito bem o porquê dessas modulares, para uma respectiva associação, para uma respectiva entidade, poderão aumentar a probabilidade dessa candidatura de ser aceita. Agora o IFP, enquanto organismo que é tutelado pelo Ministério da Solidariedade, agora não sei se é este o Ministério, mas ficará certamente com uma verba muito grande para desenvolver as modulares e os EFAs, mas a minha resposta é que não percam a esperança e que continuem a submeter essa candidatura. Tenho mais uma questão, e vou já passar a ler. A Aurora. Dentro do programa equivalente ao POPH, será possível submeter candidatura de uma entidade formadora juntamente com a universidade, unidade de investigação, para poder partilhar com a população geral? Tem muito a ver com o que está no regulamento específico, ou seja, as questões são legítimas, mas o que está no regulamento específico é soberano. Embora as indicações que vêm cá para fora dos organismos intermédios e até do próprio POPH é que é valorizado muito a questão do emprego e da empregabilidade, como eu já disse, mas também a questão das parcerias. A questão das parcerias é valorizada. O meu conselho é que quando abrir essas candidaturas, ligue para a linha de apoio do POPH, peça para falar com o respectivo técnico responsável pela medida e que coloque essa questão, ou seja, se é uma mais-valia apresentar a faculdade ou se não é. A minha, à primeira vista, sem ler os regulamentos específicos, parece-me obviamente ser uma mais-valia apresentar essa parceria, mas aí está, como ainda não sei os regulamentos específicos, nem ainda os programas operacionais, não lhe consigo responder, nem eu, nem ninguém que tenha neste momento acesso a essa informação possa responder. Eu deixo só queria acrescentar uma informação. Eu recentemente fui a um seminário onde o presidente da Comissão do Desenvolvimento Rural de Lisboa disse que os programas operacionais estariam disponíveis até ao final deste ano, que não punha as mãos no fogo, isso em género de brincadeira, mas a minha suspeita é que os programas operacionais e os regulamentos saiam até ao final do ano, ou no início do mês de janeiro, e aí sim o jogo está aberto e pode haver várias aberturas de candidaturas quando esses programas estiverem disponíveis online e quando forem tornados públicos. Até lá é muito complicado responder, não é muito complicado, mas é difícil responder a essas questões de uma forma muito concreta. Há algumas luzes, algumas diretrizes. Temos aqui uma questão da Joana. Relativamente ao Programa Operacional IES, portanto IES, os projetos de intervenção, de workshops, etc., devem ser desenvolvidos por entidades formadoras certificadas? Não. Os workshops são modalidades de formação em que consiste em 6, em 8 horas, em que não dá uma dupla certificação, e inclusive eu já tive em alguns projetos de intervenção onde desenvolvemos workshops e seminários e não recorremos a uma entidade formadora certificada. Quando eu digo que quando falamos em entidades formadoras certificadas pela DIJAT é quando estamos a falar num contexto de dupla certificação, ou seja, as entidades formadoras certificadas
certificadas podem dar essa dupla certificação. O workshop não é uma UFCD, logo pode ser ministrada até pelos próprios técnicos que intervêm no terreno ou por qualquer outra pessoa que a instituição considere ser uma mais-valia fazer esse workshop e ministrar esse workshop. Portanto, não tem que ser dado por uma entidade formadora certificada. Ok, Pedro. Estamos a ter várias questões, isso é ótimo, isto é que interessa, é a partilha de conhecimentos. Recebemos mais uma questão da Patrícia. Uma empresa que desenvolva formação numa determinada área capaz de gerar emprego na região, que não cumpra a quantidade mínima de formandos, 15, pode candidatar-se a estes fundos? Pode, se no regulamento específico não tiver estipulado um número mínimo de formandos. Eu recordo uma medida que houve no antigo quadro comunitário, que era formação para a inclusão, onde o mínimo de formandos era 6. Portanto, tem muito a ver com aquilo que está no regulamento específico. A questão do número mínimo de formandos, para as modulares, há um número mínimo, mas que não é, ou seja, não é um número que seja aplicado a todos os outros projetos, quer seja de formação, quer de intervenção. Obviamente, se essas ações de formação promoverem numa determinada região postos de trabalho, não há um número mínimo de formandos, mas aí está, aconselho sempre, quando estiverem a elaborar a candidatura, falarem com o técnico responsável por essa medida e colocarem essa questão de modo a não verem a sua atividade ou o projeto ser reprovado por causa desse número mínimo. Portanto, quando abrirem as candidaturas, tomem a liberdade de ligar para os respectivos técnicos, que eles estão lá também para isso, para responder às perguntas das entidades que queiram ver os seus projetos financiados. Temos aqui outra questão da Cristina. As universidades / centros de investigação são entidades elegíveis, certo? O desenvolvimento de projetos de investigação, teses, é possível? Eu, assim, à primeira vista, parece-me ser um pouco improvável. As teses fazem parte das faculdades e também fazem parte de trabalhos académicos. Agora, nós podemos pegar nessa tese e fazê-la através de um centro de investigação de uma faculdade e se a nossa tese tiver ações elegíveis no regulamento, poderão fazê-lo. Agora, nunca poderá ser, assim à primeira vista, o estudante a poder a pegar na sua tese e a poder ver financiar. Terá que sempre ter dali uma estrutura, uma entidade beneficiária que cumpra exatamente os requisitos para poder ver o seu projeto financiado. Temos aqui outra bela questão e sinceramente estou grato pela vossa interação, pelas vossas questões, o que torna ainda mais interessante esta sessão. E a questão é a seguinte, da Isabel. A minha questão prende-se com os SCEPs, Centros para a Qualificação e Ensino Profissional. Portanto, desde a sua publicação, portanto, a publicação da portaria número 135/2013, continuam com a atividade comprometida, pois não há financiamentos. Terão também um lugar este novo cenário de enquadramento financeiro e assim afetar recursos humanos ao projeto? Ou terão de reger a sua atividade apenas à luz de autofinanciamentos, como tem estado a acontecer com muitas entidades? É uma bela questão, Isabel, obrigado. É uma bela questão, é uma questão que tenho muitas dificuldades em poder responder. Portanto, quem colocou a questão conhece qual é que é a missão dos SCEPs, que no fundo vem dar continuidade aos QNOS, mas aí está, eu penso que quando abrir as candidaturas, os SCEPs poderão e deverão ter um papel fundamental na questão não só dos RVCCs, mas também na questão da divulgação da oferta formativa. Mas é um assunto que eu acho que a questão como o Mário diz, é uma bela questão e as questões muito belas existem sempre uma grande dificuldade em responder. Mas eu penso que se seguirmos o modelo do CREN anterior, em que os QNOS, numa fase de arranque do novo quadro comunitário, tiveram muitas verbas, depois essas verbas foram cortadas, todos nós,
grande parte de nós sabemos porquê, porque as verbas foram destinadas, tirámos algumas verbas do POPH das modulares e dos que nós para transportar ou para o programa compete, ou seja, tirámos dinheiro da formação para as empresas, mas eu espero bem que os CAPs sigam o mesmo mecanismo de financiamento do novo quadro anterior, em que receberam muitas verbas, em que receberam, não digo muitas, mas receberam verbas para contratar recursos humanos e cumprirem com a sua missão e cumprirem também com a sua oferta formativa. Portanto, eu espero muito bem que os CAPs recebam esse financiamento, sejam as primeiras entidades a receber esse financiamento. Agora, aí está, não consigo adivinhar quando, nem quanto. Sim, temos aqui outra questão que tem a ver, penso que já falamos, é uma questão que vem de colegas que estão em Beja, que tem a ver com se existe alguma previsão para a abertura das candidaturas para projetos de formação. Penso que já tinhas abordado final de dezembro, não era? Ou início de janeiro? Era mais Sim, houve de facto uma informação, não é informal, porque foi feita num seminário, onde de facto a pessoa disse que até ao final de um ano os regulamentos específicos, ou seja, os regulamentos do Programa Operacional da Inclusão do Emprego Social, do Programa Operacional de Capital Humano e dos outros POs, estariam disponíveis até ao final do ano. Vamos ver, tudo indica que estará para breve, as próprias movimentações da resolução de ministros, tudo indica que estará para breve. Vamos ver em inícios de janeiro, fevereiro, se haverá novidades, ou até, quem sabe, ao final deste ano. Não consigo precisar. Ok, vamos aguardar mais um pouco, porque agora acabaram as questões, se calhar o essencial está dito. Vamos aguardar só mais um pouco para ver se há mais alguma questão. Entretanto, aproveito para enviar um abraço ao Pedro Soares, que nos enviou aqui um e-mail a dizer que além que estão em equipa, portanto, a ouvir este webinar. Portanto, são 5 ou 6 colegas que estão a ouvir esta sessão. Aproveito para vos pedir para subscreverem a nossa conta do YouTube, porque vamos atualizando com a nossa conta do YouTube com várias gravações de webinars, e se subscreverem os nossos vídeos vão recebendo essa informação a partir do momento em que nós disponibilizamos lá estas gravações. Se algum de vocês estiver interessado em partilhar conhecimento sobre outros temas muito específicos, aproveitem e enviem um e-mail e dizer: quero também fazer uma sessão, quero também partilhar conhecimento. Se acreditam no nosso lema que o conhecimento constrói-se partilhando, portanto, serão bem-vindos. Estou a fazer um compasso de espera, como estás a perceber, não é, Pedro? Para ver se há mais alguma questão. Se não houver, vamos dar por encerrada esta sessão, que eu acho que foi muito útil. Acho também que depois de sair mais informação cá para fora, podemos eventualmente fazer mais algum webinar, ou então fazer nós próprios uma sessão técnica presencial com questões práticas de como elaborar candidaturas. Acho que era interessante. Sim, neste momento estamos numa fase um bocadinho nublada, ou seja, ainda não sabemos muito bem que tipos de programas é que irão, nós sabemos os programas que já estão definidos e já estão até regulamentados. Agora, com que medidas, que entidades é que se podem candidatar e como é que se podem candidatar e que ações é que são elegíveis, só saberemos quando sair o regulamento específico, ou seja, quando sair o Programa Operacional de Capital Humano e os outros respectivos programas. E aí sim teremos uma noção muito clara de quem são as entidades que se podem candidatar e como é que se podem candidatar. Parece que temos aqui mais uma questão. Olha, a vantagem de termos feito mais um compasso de espera. É verdade. Dá-me só um segundo para eu tentar ler aqui Ok. Já existe alguma informação sobre os custos de financiamento? Será que vão ser custos unitários ou custos reais? É lá a grande questão. É assim, até se não sair nenhum decreto-lei sobre a questão das despesas e dos custos, tudo indica que este novo quadro comunitário terá como pano de fundo em termos de custos o despacho normativo 12 de 2012, ou seja, onde estão lá as rúbricas que são afetas aos projetos, onde estão lá os custos hora do formador
e também do formando, e também estão lá que despesas é que são consideradas elegíveis ou não, mas possivelmente irá sair um despacho normativo onde irá, no fundo, regulamentar toda a parte financeira e toda a parte dos custos. Até lá, mantemos sempre o despacho normativo 12 de 2012, que é soberano. Ok. Penso que já dissemos o que era importante, pelo menos nesta fase. Ainda estamos aqui a receber uma mensagem ou outra. Também de agradecimento pelo webinar, que foi esclarecedor, ainda bem, fico satisfeito por isso. Pedro, queres comentar alguma coisa, alguma síntese, alguma conclusão final, algum aspecto que queiras acrescentar para encerrarmos? Espero que tenha correspondido às expectativas das pessoas que estiveram presentes neste tempo. Espero sinceramente que também tenha sido uma mais-valia a partilha de algum conhecimento e, no fundo, o que eu apresentei, no fundo, acaba por ser também um pouco de senso comum, mas quando saírem, de facto, os regulamentos específicos, então aí também lanço o desafio ao Mário, poderemos desenvolver mais partilha de conhecimento. E a minha síntese é que estejam atentos e não desistam de desenvolver projetos, nem de submetê-los a financiamento, porque existe uma possibilidade e uma oportunidade que, no fundo, é aquilo que eu também pretendi transmitir neste workshop. Portanto, deixo o meu contacto, também tenho um contacto do Mário, do Format, e qualquer dúvida vou procurar também responder com aquilo que sei, e também conto também com o vosso apoio para continuar a desenvolver projetos, e também gostava muito que os fundos comunitários não ficassem no Estado nem nas estruturas do Estado. Portanto, cabe-nos a nós também desenvolver projetos, exatamente quando houver essa abertura de candidaturas, que esse financiamento vão para as instituições e que vão para as empresas e que não fiquem nas estruturas do Estado, nomeadamente do IFP, porque as instituições, as entidades formadoras têm um contacto muito mais privilegiado com a realidade e, no fundo, aproveitarmos melhor esses fundos para ajudar formandos e para ajudar quem mais precisa. Penso eu que seja esta a mensagem que eu quero transmitir e que estou disponível, assim como o Portal Format, para responder às questões que, entretanto, surjam. Muito obrigado, Pedro. Obrigadíssimo pela tua disponibilidade. Podem depois, mesmo quando vamos agora terminar a sessão, podem depois deixar lá questões no próprio YouTube, que nós depois, o Pedro ajudará também a dar resposta. Já sabem, partilhem no Format. O Format é uma comunidade de aprendizagem em que trocamos conhecimentos, trocamos recursos pedagógicos, recursos educativos abertos, portanto, uma mediateca com mais de 18 mil fecheiros. Portanto, é só ir ao Format e partilhar, colocar questões, dúvidas no fórum, por exemplo. Um grande abraço para todos, até uma próxima oportunidade, teremos brevemente um novo webinar, com certeza. Obrigado a todos. Muito obrigado, então.